Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27 em diante. A minha Bíblia tem um subtítulo, um pouquinho antes, dizendo: Ágabo prediz grande fome. Quando o autor escreveu o livro, não pôs essa frase. Isso aqui é só para nos ajudar a entender o que vai ser tratado aí. Mas o autor de Atos não escreveu. Agora eu vou escrever sobre Ágabo prediz grande fome. O autor de Atos também não colocou os versículos nem os capítulos. Era uma carta corrida, um texto corrido, como uma redação, uma carta que você escreve para alguém e você escreve assim, um parágrafo atrás do outro. Mas para facilitar, pessoas tiveram o cuidado de dividir os livros em capítulos e os capítulos em versículos. É como a sua casa tem um número e tem o nome de uma rua. Mas quando é um vilarejo pequeno, vai lá e procura fulano de tal. Todo mundo sabe quem é. Todo mundo vai dizer aquela casa lá, a casa que tem uma jaqueira, como a pastora Lúcia lá no Nordeste, disseram: você vai aqui, vão achar uma jaqueira e entra. O problema é que elas não sabiam o que era jaqueira, né? Mas Atos dos Apóstolos diz o seguinte: naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Amém? A igreja começou com os judeus, e aí depois chegaram os samaritanos. Nós vimos algumas semanas atrás que uma família de não-judeus se converteu, a família de Cornélios. E aqui em Antioquia é onde começa a primeira igreja de não-judeus, de gentios. É a primeira congregação independente, formada por gentios. Nunca tinham sido judeus. E Antioquia, você vai encontrar na Bíblia duas cidades com o mesmo nome. Antioquia. Tem a Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia. As duas cidades foram fundadas pela mesma pessoa. E quando ele fundou o Seleuco, ele deu para a cidade o nome do pai dele. Ou seja, em homenagem ao pai, uma cidade que pertencia ao pai dele. É muita criatividade, né? Mas ele criou duas cidades com o mesmo nome, distantes umas das outras, mas por isso que na Bíblia você vai encontrar duas Antioquias. Quase que lá em casa era para ter Jaime I e Jaime II. Porque o Jaime nasceu, eu fui, registrei no cartório, tudo certinho. Depois o Alexandre nasceu, que aliás hoje é aniversário dele. E ele nasceu, e na época que o Alexandre nasceu, o cartório tinha um departamento dentro do hospital. Então a pastora Lúcia disse: olha, você vai lá embaixo, no andar tal, falaram que é para você ir lá e registrar o Alexandre. E aí a gente combinou o nome direitinho, mas eu estava assim meio que passado, porque foi meio corrido tudo, né? E eu desci, cheguei lá, o homem perguntou: qual vai ser o nome? Jaime Heitor. Não, peraí, Jaime não. É Alexandre Henrique. Eu já estava repetindo o nome do segundo filho. Então ia ser muita criatividade. Jaime I e Jaime II. Ainda bem que deu tempo de, antes do homem registrar, deu tempo de eu fazer a correção. Mas Antioquia é uma cidade importante. Ela ficava a 500 quilômetros distante de Jerusalém,
O pastor Macedo falou bastante dessa cidade semana passada, porque a notícia de que o evangelho chegou em Antioquia e as pessoas estavam se convertendo e tudo mais, a notícia chegou até Jerusalém, está no capítulo 11, versículo 22, aí diz: a notícia a respeito deles, a respeito do que estava acontecendo em Antioquia, chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Ou seja, a igreja de Jerusalém se preocupou e disse: vamos mandar alguém para lá. E mandaram alguém que era especial, Barnabé. O mesmo Barnabé da aula de hoje de manhã, na escola dominical, aquele Barnabé que, quando a igreja estava no comecinho, ele vendeu uma propriedade, pegou todo o dinheiro da venda e entregou para a igreja, usar com aqueles que estavam mais necessitados. E o Barnabé foi para lá, e a Bíblia diz que a mão do Senhor estava ali. A mão do Senhor estava com eles. E muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Deus estava agindo na Antioquia. E Barnabé vai para lá. Antioquia era uma cidade que, durante uns 1000 anos, foi a capital dos governadores gregos e depois dos governadores romanos. Não sei se você se lembra, durante um tempo o Império Grego é que dominou aquela região toda lá. Depois os romanos vieram e dominaram os gregos. Nesse tempo os romanos eram que mandavam em tudo. Por isso que Jesus foi ali julgado pelos romanos e punido pelos romanos, mas foi decisão dos judeus. Mas Antioquia era usada como capital dos governadores gregos e depois dos governadores romanos. E agora tem uma igreja lá. Tem uma igreja naquele lugar. E Jerusalém decide algo importante. Essa era uma igreja de oportunidades. Porque a igreja de Jerusalém, sabendo do que estava acontecendo, eles mandam Barnabé. Barnabé vai para cuidar daquele grupo. Era o primeiro ministério do Barnabé. E ele chega lá e ele percebe que as coisas estão acontecendo. E é interessante que, quando souberam o que estava acontecendo lá, o Barnabé podia muito bem dizer: eu tenho outra propriedade, eu vou vender e vou pagar alguém para ir lá. Eu vou sustentar um obreiro lá em Antioquia. Ele podia fazer isso. Mas ao invés de sustentar um obreiro lá, ele mesmo foi o obreiro que foi até Antioquia para cuidar daquele grupo novo. Meu pai, Joaquim Antônio Lima, pastor, ele foi o primeiro superintendente. Superintendente é um pastor que cuida de muitas igrejas. Ele foi o primeiro superintendente nacional, que a gente chama, ele não era um missionário, ele era um pastor, pastor como os outros pastores. Ele foi o primeiro superintendente do que tinha na época a igreja do Nazareno. Para vocês terem ideia, o distrito que ele tomava conta, temos aqui o Carlos, que é responsável por uma região de vendas, né? A região que meu pai era responsável incluía Centro-Oeste, Brasília já tinha igrejas, Belo Horizonte já tinha muitas igrejas em Belo Horizonte, Rio de Janeiro já tinha muitas igrejas no Rio, São Paulo inteirinho tinha igrejas lá na capital, tinha igrejas em Campinas, e ele foi o primeiro superintendente. Às vezes ele saía para visitar as igrejas, ele pegava um ônibus, ia, digamos, para Brasília, ficava um tempo lá com os pastores, depois pegava um ônibus de Brasília para Belo Horizonte, fazia reuniões com os pastores de lá. Às vezes ele pegava ônibus de lá para o Rio, fazia reunião com os pastores. No Rio era na Baixada Fluminense, é tão quente lá que é um buraco de um vulcão. E às vezes, quando
algumas pessoas, mulheres, perguntaram para minha mãe: onde está o pastor Joaquim Lima? Ele está lá no Rio de Janeiro. Ai, que delícia! Né? Porque eles achavam que ele estava lá na Copacabana, mas ele estava lá na Baixada Fluminense, quente, sem ar-condicionado, nem nada. Então ele era superintendente dessa região toda. De repente, a igreja foi crescendo lá no Centro-Oeste, virou Distrito Centro-Oeste. Minas Gerais cresceu bastante, aí formaram o Distrito Minas Gerais. O Rio de Janeiro cresceu bastante, formaram o Distrito Rio, depois dividiu, e hoje são acho que 3 ou 4 lá no Rio. Mas o distrito aqui de Campinas era o mais antigo de todos. A primeira igreja do Nazareno Brasil foi em Campinas. O primeiro distrito, a sede em Campinas. Então foi dividindo, até que ficou o Distrito Sudeste Paulista. E ele cuidou muito tempo desse distrito. Mas veio uma necessidade de começar a igreja em Ribeirão Preto para formar um novo distrito. Eu não sei qual a distância daqui para Ribeirão Preto. 350 quilômetros. Obrigado. Precisava. Depois vocês decidem aí, mas é perto de. É mais que um. É mais que 1 quilômetro, com certeza. Quanto? 200 e pouco? Está por aí. Quem dá mais? Tá? Mas meu pai era o superintendente do Distrito Sudeste Paulista. E nas reuniões dos pastores, ele dizia: a gente precisa começar uma igreja lá em Ribeirão Preto. Eu estou precisando de um seminarista que vá para lá, de um pastor que vá para lá. E ele fazia esse pedido nas reuniões e ninguém falava nada. Até que um dia meu pai entra no escritório dele de madrugada e ele olha o mapa e ele sente claramente dizendo: tu és o homem. Tu és o homem, ou seja, você que eu quero lá em Ribeirão Preto. E aí ele anunciou para o distrito que ele estava deixando de ser o superintendente das igrejas daqui, que eram igrejas formadas, estabilizadas, para começar do zero lá em Ribeirão Preto. O Barnabé, ele podia muito bem ter dito: está precisando de gente lá, eu banco alguém. Eu ainda tenho um terreninho lá, eu vou vender o terreninho para alguém para pagar a viagem e a hospedagem de alguém lá na Antioquia. Não, Barnabé, ele mesmo foi a oferta. Ele saiu da onde tudo tinha acontecido, da onde o derramamento do Espírito Santo tinha acontecido. Ele saiu de lá para ir para Antioquia, 500 quilômetros. É Campinas até onde? 500 quilômetros. Presidente Prudente. Eu não sei onde é isso, mas eu sei que se o Carlos falou, está falado também. 500 quilômetros. Ele foi para lá. E ele chega lá, como, digamos assim, pastor, no primeiro ministério, e ele percebe que versículo 23, que pastor Macedo ministrou semana passada, quando ele chegou, viu a graça de Deus e ficou muito alegre. E exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. E porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Porque o pastor, digamos assim, não tinha do nome pastor, mas o Barnabé era alguém que agregava gente. Era alguém que atraía pessoas. E as pessoas chegaram, foram formando a igreja, e de repente o Barnabé falou: é muita areia para o meu caminhãozinho. É muita responsabilidade. Eu preciso de um pastor auxiliar. E diz aqui que, versículo 25, depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, aquele Saulo que caiu do cavalo, que perseguia as igrejas, que se converteu. Ele foi a Tarso, a cidade natal de Paulo, à procura de Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro
se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Uma igreja de oportunidades. Na vida do Paulo, ele sempre podia dizer: a minha primeira igreja, que eu fui um pastor auxiliar, pastor, né, não tinha o nome de pastor ainda, a primeira igreja que eu foi Antioquia. A primeira igreja que eu participei foi como auxiliar do Manuel Lima, meu irmão, Cosmópolis. Éramos seminaristas. Eu morava em Campinas, meu irmão em Campinas um tempo, depois ele mudou lá para Cosmópolis com a pastora Lídia, mas eu ia para lá, passava o dia, final da tarde, da noite eu voltava. Eu lembro que uma vez, meu pai chegou de surpresa na igreja. E minha mãe contou que ele cochichou para ela: olha minhas gravatas lá. Olha minhas gravatas lá. Estava eu com uma gravata do meu pai e o Manuel com outra gravata do meu pai. A primeira igreja que eu fui pastor auxiliar. A primeira igreja que eu assumi como pastor responsável, pastor titular, foi o Recife. Fiz muitos erros lá, com certeza. Assim como todos os pais cometeram muitos erros com os filhos, eu cometi muitos erros lá, mas também acertei algumas coisas. A igreja está lá até hoje. Graças a Deus, Cosmópolis também está lá até hoje. Mas essa igreja de oportunidades foi a igreja que o Saulo começou o ministério também. Aqui é Barnabé e Saulo. Depois o Saulo, nós vamos ver daqui a alguns dias, começa a usar Paulo, mas é Barnabé e Paulo. Depois começam a falar em Paulo e Barnabé. Depois eles dividem, cada um vai para um lado. Mas isso é para um outro dia. Mas era uma igreja de oportunidades. E olha o último versículo, ali a parte B do versículo 27. Eles passaram 1 ano ensinando numerosa multidão. Quem que estava ensinando? O Barnabé e o Saulo. Ensinando, escola bíblica, escola, não sei se era dominical, não sei se era sabatina, não sei se era todos os dias da semana, não fala aqui, mas durante 1 ano eles ensinaram aquele povo. E a gente só pode dar o que a gente tem. O Barnabé tinha muito para passar, porque ele era um homem cheio de fé, um homem cheio de... Fala muito sobre ele aqui, cheio do Espírito. O Saulo também, um conhecedor do Velho Testamento, cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia. Durante 1 ano eles ensinaram. E quando o grupo recebe ensino, as pessoas percebem. Tem um superintendente que diz que tentar ensinar a igreja só no domingo à noite, vocês acham que dá para ensinar uma igreja só de domingo à noite? Não dá. O exemplo que ele deu é como um berçário de hospital com vários berços com nenês e uma enfermeira com uma espingardinha, um revolvinho de água, sabe? Sabe aqueles que a gente enchia de água e brincava de jogar água nos outros? O exemplo que ele deu é como se a enfermeira com um revolvinho de leite, toda vez que um bebê chorasse, ela desse um jatinho de leite ali, só para molhar a boca do nenê. Aí o outro chorasse aqui, outra molhadinha na boca ali. As crianças ficariam desnutridas. Só domingo à noite não é suficiente, irmãos. É necessário tempo de aula mesmo. Sentar, abrir, ler, voltar, fazer pergunta, fazer comentários. Eles durante 1 ano ensinaram. Os professores eram bons. O resultado, diz ali no versículo 26, parte B, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Ele é mais bonitinho que eu, então esqueçam o Benjamin ali, por favor. Se alguém puder ajudar, senão vamos ter fundo musical daqui a pouco. Mas eu sei que ele chama mais atenção que eu. Mas em Antioquia, pela primeira vez,
os discípulos foram chamados de cristãos. E hoje nós somos chamados de cristãos. Hoje é assim que nos chamam. Mas nessa época não era um nome assim de elogio. Não era elogio, era um tipo assim, e lá vem aqueles, só ficam falando de Jesus. Aquele povo chato que fica falando que ele morreu e ressuscitou. Aquele povo chato que fica falando que não precisa mais fazer sacrifício no templo. Aquele povo chato que fica falando que a gente que tem que consertar a vida, porque Jesus subiu e um dia ele vai voltar para buscar a igreja, e os que estiverem mortos vão ressuscitar, e os que estiverem vivos vão ter um corpo novo para subir, para ficar com Cristo para sempre. É um povo chato. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Hoje nós somos cristãos, mas na época, eu faço ideia de alguns chegando em casa chateados, estão me chamando de cristão lá na feira. Mas hoje é diferente, hoje a gente entende. Foi em Antioquia, porque aquele grupo que aprendeu durante um ano, eles se tornaram discípulos de Jesus, sem nunca terem sido judeus. Mas nas aulas eles aprenderam sobre o Velho Testamento, aprenderam sobre as palavras de Jesus. Essa era uma igreja de oportunidades. Mas além de ser uma igreja de oportunidades, era uma igreja generosa. Generosa. Olha ali o que diz no versículo 27, naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Qual era a distância? 500 quilômetros. Esses profetas foram até Antioquia e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Aí o autor de Atos diz, esta fome aconteceu nos dias de Cláudio. É porque quando foi escrito o livro de Atos, foi anos depois. Não é que o autor de Atos estava escrevendo assim um blog, narrando o que estava acontecendo. Não, foi anos depois, o Lucas, puxando da memória, ele disse, apareceu Ágabo. E o Ágabo falou que viria uma fome. E aí ele diz, e de fato a fome veio no tempo de Cláudio. Joséfo fala sobre essa fome no tempo de Cláudia. Uma fome severa que veio mais ou menos no ano 46 depois de Cristo. Uma fome naquela região. Na Bíblia você vai encontrar muitas épocas que o povo passou fome. Fome assim das coisas ficarem caríssimas. Fome das pessoas terem ideias malucas para se alimentar. Aconteceu essa fome. E a igreja de Antioquia, ao receber essa notícia que veio pelo Espírito Santo, olha, vai ter uma grande fome. Eles tomam a seguinte decisão. Versículo 29. Os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. 500 quilômetros para baixo. Olha que interessante. A igreja de Jerusalém soube que Antioquia estava precisando de ajuda. A igreja de Jerusalém manda Barnabé. Agora Antioquia fica sabendo que a igreja lá da Judéia está passando dificuldades, mesmo sendo uma região diferenciada, mas até nas cidades grandes tem pessoas passando fome. A igreja de Antioquia toma a decisão, vamos mandar uma ajuda para os nossos irmãos na Judéia. Sabe quando a gente fala, irmãos, precisamos levantar uma oferta, como fizemos no tempo do Rio Grande do Sul, que a gente levantou a oferta em dinheiro, que a gente mandou coisas, ou quando
lá em Minas Gerais aconteceram desastres e enchente e tudo mais, nós juntamos tudo que tínhamos de roupa aqui, lotamos a carretinha e mais a S10, levamos para Valinhos, e Valinhos lotou um caminhão e mandaram para Minas Gerais. Aqui também foi uma oferta assim, vai ter fome. A igreja de Antioquia, uma igreja generosa, decidiu, vamos mandar um dinheiro para os nossos irmãos lá da Judéia, que eles vão passar fome. Generosidade. Generosidade. Generosidade é alguém que dá. É alguém que não é preso ao dinheiro. Tem gente que é tão assim, que se atravessar o mar a nado, sai do lado de lá com o dinheiro sequinho. Que é assim. A pessoa generosa, ela é assim. Ela sabe que Deus vai suprir. Essa igreja, além de ser uma igreja de oportunidades, era uma igreja generosa. Eles ouviram que ia ter fome e eles decidiram, vamos mandar ajuda. E o texto diz, os discípulos, cada um, conforme o quê? As suas posses. Alguns tinham mais, deram mais. Alguns tinham menos, deram menos em comparação a quem deu mais, mas talvez deram mais do que esses. Lembra aquele episódio que Jesus está lá em Marcos, no templo, e ele começa a observar as pessoas pondo dinheiro no gasofilácio, que é onde a gente coloca oferta, e ele chama os discípulos, e ele mostra uma viúva pobre que foi lá e colocou 2 moedinhas pequenininhas, e Jesus diz, ela deu mais do que todos os outros. Os outros vinham com grandes somas em moedas e tal, e derramavam assim que devia fazer até aquele barulhão. Acho que as moedinhas dela fizeram quase nada de barulho, mas Jesus disse, ela deu mais do que todos os outros. Eu acho que os discípulos pensaram nessa hora, acho que Jesus não teve essa aula com a mãe dele. Claro que os outros deram mais, mas Jesus está dizendo, ela deu da sua pobreza todo o seu sustento, os outros deram o que estava sobrando, o resto. A generosidade não é de acordo com a quantidade em dinheiro, porque Deus não olha o valor, ou se é onça, ou se é garopa, ou que Deus olha a capacidade de cada um tem. Aqui está dizendo conforme as suas posses. Conforme as suas posses. Para algumas pessoas, dar R$100 é muito. Para outras, R$100 é o que dá de gorjeta quando vai comer fora. Às vezes é o valor que deixa lá no hotel para as pessoas que limpam o quarto. Mas para alguns, é um valor assim que vai fazer diferença. Então Deus não olha os valores como nós olhamos, porque Deus conhece as nossas posses. Deus conhece como são as nossas posses. E eles resolveram mandar dinheiro. Era uma igreja generosa. Eles deram assim com alegria. Vamos lá para 2 Coríntios, rapidinho, deixa marcado aqui em Atos, nós vamos voltar depois. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 5. 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Diz o seguinte, era sobre uma questão parecida de mandar ajuda. 2 Coríntios 8, de 1 a 5, diz, também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus, que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação,
manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Eles eram pobres, eram, mas o que eles deram demonstrava generosidade. Generosidade. Porque posso testemunhar, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem da assistência aos santos. Você consegue pensar, eles eram pobres, e eles estavam lá insistindo, a gente quer mandar uma oferta. E acho que o Paulo devia estar pensando, mas é tão pouco, eles vai fazer falta para eles. Mas eles estão dizendo, a gente quer participar. E talvez o Espírito Santo disse, receba essa oferta, porque para eles é muito. Eles estão sendo generosos, e por serem generosos, eles vão colher muito. É promessa de Deus. Ali também, em 2 Coríntios 9, versículo 6 em diante. 2 Coríntios 9, versículo 6 em diante, Paulo está falando sobre oferta aqui. E isso afirma aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Pouco em relação à posse da pessoa. Não é pouco assim em valor. Mas essa pessoa tem muito e dá pouco, ela vai colher pouco. E o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. A generosidade vem lá de dentro. Não é por exigência de alguém. De vez em quando aparece alguém na televisão fazendo aqueles chamados para as pessoas trazerem, quem vai dar 1.000, quem vai dar, eu sinto que tem mais outro que vai dar 1.000 e coisa e tal. Recentemente estourou um escândalo de alguém que fazia muito disso. Não é assim que Deus fala, é segundo propõe no coração. Não com tristeza, eu tenho que dar, porque o pastor está pedindo, não com tristeza ou por necessidade, eu vou dar para Deus multiplicar, porque eu estou precisando de dinheiro, então eu vou fazer uma troca com Deus. Paulo está dizendo, não dá por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, quem dá por generosidade, podemos colocar aqui. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência. O que é suficiência? Ampla suficiência, tem mais do que o necessário. Vocês acham que o Barnabé ensinou isso para a igreja de Antioquia? Barnabé ensinou, gente, olha, não é o dinheiro que manda na gente, é a gente que tem que mandar no dinheiro. Vai haver ampla suficiência. Versículo 10 diz, e Deus que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Eu já tinha sido pastor auxiliar em Cosmópolis, já tinha sido pastor em Recife por muitos anos, já tinha sido pastor em São Paulo, já tinha trabalhado muitos anos em São Paulo, só em Campinas que um pastor explicou isso que eu já tinha lido, mas nunca tinha entendido. E ele disse o seguinte, a semente, quando Deus dá, é para fazer o quê? Semear. E o pão, quando Ele dá, é para fazer o quê com o pão? Comer. Se você plantar o pão que Deus te deu,
para sustentar a sua família. O pão vai embolorar debaixo da terra e a sua família vai ficar sem pão. Mas quando é algo que Deus põe na sua mão e Ele vai pôr no seu coração dizendo: isso é uma semente que eu vou multiplicar. Ele está dizendo: creia, semeia que você vai colher. É Deus quem dá a semente e dá pão. Quando alguém dá o que Deus deu para pão, ela vai passar necessidade. E quando alguém come a semente que Deus deu, ela vai ficar sem colheita. Então nós precisamos, pessoalmente aqui, perguntar: Deus, qual é o pão que o Senhor tem me dado? Para eu não plantar o pão. E qual é a semente que o Senhor tem me dado? Para que eu seja obediente e semeie no lugar certo. Se a gente semear nesse piso aqui que está escorregadio, que as crianças gostam de passear nele, né? Não vai nascer nada, porque aqui não é solo fértil, esse chão duro. Mas quando a gente planta a semente no terreno bom, a semente germina, brota, cresce e produz fruto. A igreja de Antioquia, ela mandou uma semente para os irmãos da Judéia, mesmo sendo pobres, mas eles mandaram alguma coisa. E diz lá no capítulo 11 de Atos, versículo 30, e eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de quem? Barnabé e Saulo. 2 homens de Deus que foram levar a oferta. 2 homens de Deus que foram levar a oferta. Não tinha Pix, não tinha DOC, não tinha TED, não tinha ordem de pagamento. Alguém tinha que levar lá. E Paulo e Barnabé foram levar. E é interessante que em outros lugares, por exemplo, lá no capítulo 8 de 2 Coríntios, voltando lá, 2 Coríntios capítulo 8, esse é um versículo que eu tomo para mim como tesoureiro da missão da Igreja do Nazareno no Brasil. É um versículo que Floriane precisa ter sempre, como tesoureira da igreja, que toda pessoa que tem alguma responsabilidade com o que é santo, esse dinheiro que foi doado pela igreja de Antioquia era um dinheiro agora santo. Foi uma oferta trazida e era um dinheiro santo. E era necessário cuidar muito bem dele. No outro trecho aqui, 2 Coríntios 8, versículo 18, Paulo está mandando outra oferta para outro lugar. E ele diz: e com ele estamos enviando o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas ele também foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça, de levar essa oferta ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Queremos, olha aqui o versículo 20, queremos evitar, o que Paulo está dizendo? Eu quero evitar, assim, que alguém nos acuse por causa desta generosa dádiva administrada por nós, pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Paulo está dizendo: eu quero que vocês tenham certeza que a oferta que vocês levantaram chegou. Que a gente não gastou, que a gente não usou para benefício próprio,
mas que a oferta que vocês levantaram com muito suor, porque trabalharam, uma oferta generosa, que alguns deram até passando tempos difíceis. Nós queremos ter a certeza que a oferta chegou lá e foi entregue. A generosidade também depende de transparência. Também depende de confiança em quem vai administrar. Por isso que, em várias ocasiões, Paulo leva algumas pessoas. Vamos juntos, para que fique bem claro que o dinheiro chegou. Porque no tempo de Paulo aqui já tinha gente também desviando o dinheiro da igreja. Os que estavam, Paulo fala, alguns mercadejando a palavra de Deus. Gente que estava enriquecendo, tentando falar de Jesus e levantando oferta, mas para eles mesmos. Paulo, com cuidado, ele está querendo ter aqui a clareza. A oferta que vocês levantaram, essa igreja de oportunidades, essa igreja generosa, a oferta que vocês levantaram com carinho para os irmãos da Judéia, chegou. Está lá. Está lá. A generosidade precisa ser aprendida, porque nós não nascemos generosos. Nós nascemos pensando só na gente. Como a gente diz, olhando só para o próprio umbigo. Eu quero mamar, eu quero colo, eu quero. A generosidade, ela é ensinada, e também pelo testemunho, pelo exemplo. E quando alguém aprende e confia em quem está administrando, ela vai ser generosa, continuar sendo generosa, e sendo generosa, Deus abençoa. Pastora Lúcia e eu olhamos da onde a gente saiu lá atrás quando casamos, e como ao longo dos anos Deus foi abençoando com trabalhos, com coisas que Deus foi até herança de parentes em outros países, e Deus foi abençoando, e Deus tem abençoado, e Ele abençoa quem é generoso. Creia nisso. Se você não crê, não vai funcionar. Tem que crer. Deus, eu desejo aprender sobre generosidade. Eu preciso aprender. Eu preciso ver o teu agir, de forma que eu não fique preso no dinheiro. Preso. Alguns dizem que tem o crente mandioca. Já tentou arrancar mandioca em terra dura? Você puxa, e a mandioca está lá presa. O crente mandioca é aquele que está tão preso aqui, tão preso no dinheiro, tão preso nas coisas daqui, que quando os anjos chegarem, alguns vão dizer, não dá, eu tenho conta para pagar ainda, me deixa aqui mais um pouquinho. A gente tem que confiar em Deus e pedir a Deus que eu seja generoso, que eu aprenda a confiar e que eu experimente o teu cuidado. O cuidado de Deus é especial. O cuidado de Deus é marcante. Vamos ficar em pé. Ó Deus, obrigado por esta igreja de Antioquia. A igreja que serviu de primeiro ministério para o Barnabé, primeira oportunidade para o Saulo ser, digamos assim, pastor auxiliar. Ó Deus, eles puderam ensinar, puderam aprender muito ali também, mas puderam ver o resultado do ensino
na generosidade desta igreja que se preocupou com os irmãos de outros lugares. Senhor, que nós aqui na igreja do Nazareno Jardim Adelaide, que nós também sejamos generosos nas nossas ofertas missionárias, ofertas que vão para outros países, ofertas que vão para pessoas que estão passando por tempos difíceis, ofertas, ó Deus, às vezes mandando um mantimento para a cesta básica. Senhor, que o Senhor possa olhar para nós e ver que somos generosos, que de acordo com as nossas posses, que aquilo que a gente der, demonstre generosidade. Obrigado a Deus porque o Senhor não nos compara com pessoas ricas, dizendo, eles deram muito, você está dando pouco. O Senhor não nos compara com igrejas ricas, dizendo aquela igreja deu muito, vocês deram tão pouco. Porque o Senhor conhece as nossas posses. O Senhor sabe aquilo que é muito para nós. O Senhor sabe aquilo que chegou e foi suado. O Senhor sabe. Que a gente confie que o Senhor vai suprir cada uma das nossas necessidades e vai haver abundância. O Senhor vai suprir abundantemente. Ó Deus, alguns aqui talvez estão precisando de um aumento lá no trabalho. Abençoa. Alguns estão com causas na justiça, Senhor. Abençoa. Ó Deus, alguns estão precisando talvez o primeiro trabalho. Abençoa, Senhor. Alguns estão precisando receber presentes. Abençoa, Senhor. Talvez heranças. Talvez, ó Deus, aquele dinheiro que está esquecido em algum lugar. Abençoa, Senhor. Mas que em tudo que a gente seja generoso. Em nome de Jesus que eu oro. Que haja, Senhor, esse ensino sendo implantado em nós, para que a gente pratique a generosidade e que a gente veja a Tua boa mão nos abençoando de tal maneira que a gente possa dizer, oh Deus, o Senhor é tão bom. Por mais que eu tente ser generoso, a Sua mão é maior que a minha e a Sua bênção vem e cobre. Mas, ó Pai, que a gente não faça por tristeza, que a gente não faça por obrigação, que a gente não faça como uma troca, que a gente não faça entregando aquilo que é pão, mas sim aquilo que é semente. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Podem sentar um pouquinho. Essa igreja é fruto de generosidade. Generosidade carregando tijolos, carregando areia, fazendo coisas, ofertando, trazendo dízimos. Generosidade contribuindo com cesta básica. Generosidade de gente daqui, gente de fora. Que a gente não perca a generosidade. Que a gente não perca isso. E que a gente também se lembre de dar os testemunhos da colheita. Amém? Porque a honra vai para Deus quando a gente dá o testemunho. A honra não é para a gente, mas é para o nome de Jesus ser glorificado.